Olá, meu nome é Bruna Manzato, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, e hoje nós vamos responder mais uma pergunta aqui de vocês que assistem os vídeos do canal ou que me deixam lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda no Instagram, já tem o meu arroba aqui embaixo, arroba Bruna Manzato, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo e compartilha, porque é assim que essa mensagem chega a mais pessoas que possam ter os seus direitos reconhecidos. Então, a pergunta de hoje é: na data da reforma da Previdência, faltavam 2 anos para me aposentar. Tenho 58 anos, já posso pedir minha aposentadoria? E a gente vê aqui que é uma pergunta de um homem, né? Então, vamos lá. Né? Na data lá da reforma da Previdência que aconteceu em 13 de novembro de 2019, nós tivemos, né, as regras de aposentadorias alteradas. E quem já tinha direito de se aposentar pelas regras antigas continua, né, tem o direito adquirido e pode se aposentar pelas regras antigas. Quem ainda não tinha conseguido se enquadrar, né, nas regras, não vai ter direito, né, a essa aposentadoria e vai ter que passar pelas regras de transição para conseguir se aposentar. E é justamente o caso, esse caso aqui, né, que eu trouxe para vocês, que na data ele tinha, né, homem, faltavam 2 anos para ele conseguir se aposentar. Então vamos ver o que a gente pode responder para ele. Eu fiz aqui um quadrinho até para a gente conseguir visualizar melhor. E pode ser, claro, como eu sempre falo aqui, que a dúvida de alguém seja a sua dúvida também, e a sua dúvida respondida seja a dúvida de alguém. Então, assim, todo mundo tem aí as suas dúvidas respondidas, por isso que eu acho tão legal trazer aqui, né, esse quadro que eu respondo as perguntas de vocês. Então, né, o que ele precisaria ter lá na data da reforma da Previdência para ele conseguir se aposentar? Ele precisaria ter no mínimo 35 anos de contribuição e não precisava ter uma idade para isso, né? Ele precisava só, né, como homem, ter 35 anos de contribuição. Só que ele tinha 33, então ele não entra ali no direito adquirido, né, nas pessoas que tem as regras anteriores à reforma. Então, ele vai precisar passar pelos pedágios. Aqui a gente vai analisar para ver se o pedágio de 50% ele se enquadra e se ele consegue se aposentar nesse pedágio. Então, ele precisaria ter no mínimo 33 anos de contribuição, né, até o dia 13 de novembro de 2019, e ele tinha 33 anos de contribuição. Então, ele está dentro dessa regra de pedágio de 50%. Por quê? Porque essa regra de pedágio, diferentemente do que a gente vai falar daqui a pouco, da regra de pedágio de 100%, não tem necessidade de ter uma idade mínima. Então, se ele tinha os 33 anos de contribuição, ele se enquadra nessa regra. E o que ele vai precisar? Né? Como eu falo aqui, uma regra de transição, ela nunca vai trazer para você uma idade menor do que a antiga legislação. Então, claro, vai precisar pelo menos ter os 35 anos de contribuição. Então, ele vai precisar completar o tempo que faltava, né, para se aposentar, mais 50% desse tempo que faltava. Então, lá em 2019, ele tinha 33, faltavam 2 anos para ele conseguir se aposentar. Então, ele vai ter que trabalhar o que faltava, mais 2 anos, e 50% desse tempo. Então, 2 mais 1. Ele vai precisar trabalhar mais 3 anos para conseguir se aposentar. Então, ali, né, eu fiz aqui só o caso dele para a gente entender bem. Então, ele tinha 33 anos, faltavam 2 anos para se aposentar, vai trabalhar os 2 anos que faltavam, mais 50% do pedágio. E ele vai conseguir se aposentar em 13 do. Vai conseguir se aposentar em novembro de 2022, onde ele já vai ter aí, né, se ele continuou, claro, trabalhando, que, pelo que eu entendi aqui, é o caso dele, então ele continuou trabalhando, ele tem mais 3 anos, então ele vai conseguir se aposentar em novembro de 2022, pela regra de pedágio de 50%, tá?
Quando chega, claro, um caso assim, né, no escritório, principalmente isso aqui é um cliente propriamente dito que não tem direito ainda de se aposentar, não sabe quando vai se aposentar, não sabe com quanto vai se aposentar, e é um cliente que ele pode fazer planejamento previdenciário da aposentadoria dele. E aí, dentro desse planejamento, a gente analisa o que a gente está fazendo aqui, claro, né? Confere toda a documentação, vê se tudo fecha, vê se tem tudo averbado no INSS, mas a gente consegue fazer uma análise de qual seria a melhor aposentadoria para ele. Então, a gente já viu que ele se enquadra aqui no pedágio de 50%, mas pode ser que a regra do pedágio de 100% seja mais vantajosa para ele. E o que a gente quer? O melhor benefício para o cliente. Então, esse é um cliente muito interessante de se fazer, né? Um segurado muito interessante de se fazer planejamento previdenciário para a gente saber o que é melhor para o caso dele, né? A gente já viu que se enquadra no pedágio de 50%. Hoje a gente vai falar só responder a pergunta dele, mas no próximo a gente pode, quem sabe, falar sobre quanto ele teria direito em uma regra e na outra. Porque a gente já viu que ele tem ali na regra de 50%, mas e a do pedágio? Será que não é mais vantajoso? Porque a do pedágio é uma regra que não tem coeficiente, então ele vai se aposentar com 100% ali da sua média. Então pode ser que seja muito mais interessante, mesmo que talvez ele continue trabalhando um pouco mais, né? E aí a gente tem que ver o que é a real necessidade dele também. Então, do pedágio de 100%, né? Ó, a gente já vê que do pedágio de 100%, como ele é homem, ele precisaria ter completo 60 anos de idade. Só que ele só tem na data de hoje 58. Então, ele não entraria nesse pedágio de 50%. Mas, como eu falei, vai muito da análise para verificar se talvez não é mais interessante ele esperar 2 anos e ter um valor de benefício melhor, né? Ou, claro, gente, tem situações que o cliente ele não aguenta mais trabalhar e ele realmente só quer se aposentar com a regra que der. Mas pelo menos ele toma essa decisão consciente de que ele está abrindo mão, né? Mesmo aposentando 2 anos mais cedo, está abrindo mão de uma aposentadoria melhor lá na frente. Então ele não fica com, né, dúvida, ele faz uma escolha consciente, uma decisão informada da aposentadoria que ele vai receber. Então, a gente viu aqui que na idade ele não tem o requisito, e aí ele vai precisar trabalhar, contribuir o dobro do tempo que faltava para ele se aposentar. Então, se ele tinha 33 anos de contribuição, eu errei aqui, mas eu coloquei acho que um outro caso aqui. Mas, se ele tinha 33 anos de contribuição, né, ele vai precisar completar a idade mínima, ou seja, ele tem 33 anos de contribuição e 58 anos. Ele vai precisar trabalhar o que faltava, então faltavam 2 anos para ele se aposentar. Vai ter que trabalhar os 2 que faltavam mais o dobro, então ele vai ter que trabalhar 4 anos e vai ter que aguardar ali completar o requisito da idade mínima. Mas percebe que se ele trabalhar, claro, né, os 4 anos, um a mais do que ele precisaria lá no pedágio de 50%, ele já vai ter atingido a idade também, porque ele tem 58, se ele trabalhar mais 4, ele vai ter 62 lá na data, então ele vai conseguir se aposentar, não hoje, mas ali considerando, né, que ele se aposentaria em novembro de 2022, em novembro de 2023 ele conseguiria se aposentar no pedágio de 100%. E aí, claro, a gente tem que analisar o que é melhor para ele. Na dos pontos, né, ele precisaria ter 35 anos de contribuição e somar 99 pontos. Ele não tinha, né, então quando que ele vai conseguir atingir? Lembrando que os pontos é a idade, a soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, em 2022 ele tem 91 pontos, né? E não dá para, ele não consegue se aposentar por essa regra, porque precisa de 95 em 2022. Mas em 2026 ele vai ter atingido 103 pontos e pode se aposentar nessa regra. Claro, se a gente analisar que é mais vantajosa. E na idade também, ele não consegue se aposentar, eu não trouxe aqui, mas na idade também ele não consegue se aposentar, porque ele precisaria ter ali 65 anos de idade, né? E o tempo ele já teria. Mas eu acredito que talvez nenhuma dessas regras de transição, claro que a gente tem que analisar o caso, mas seria mais interessante ele se aposentar.
Então, no vídeo de hoje é isso, né, que a gente fez, só concluindo aqui, que eu acho que cortou aqui, ó, o finalzinho, mas esse cliente, né, ele já teria direito, esse segurado, de se aposentar pelo pedágio de 50% em novembro de 2022, mas aí seria muito interessante ele também fazer uma análise e talvez esperar ali o pedágio de 100%, se a gente perceber que trataria-se de uma renda, né, melhor para ele, e também considerando, né, o período curto de mais um ano de trabalho, talvez seria interessante para o caso dele. Mas aí vai muito da análise também do que ele pretende para a vida dele. Mas no vídeo de hoje é isso, então conseguimos responder essa pergunta aqui, né? Então ele consegue se aposentar em novembro de 2022, pelas regras de transição. Tá bom? No vídeo de hoje é isso. Espero vocês na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.